Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, né, na presença do Senhor para estudarmos a sua santa palavra no nosso Vem Estudar Comigo. Bom, na última lição nós falamos sobre o que todas aquelas pessoas das seitas, aquelas seitas, pensavam a respeito de Jesus. Nós vamos agora ver o que as seitas falam a respeito de Deus Pai. Qual é a colocação que as seitas colocam Deus Pai. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver os Mormons. Você não quer pôr um pouquinho de água também? Ensinam que Deus Pai já foi um homem antes de progredir e tornar-se Deus. Meu Deus. Meu assim, Deus, pouquinho? Tem misericórdia, tá bom. Tá bom. Bebeu uma aguinha. Meu Jesus, que isso? Segundo esse ensino, Deus agora é um homem exaltado. E o próprio homem pode se tornar um Deus. Um dos problemas que os mormons têm com a afirmação de que Deus uma vez já foi homem é: se Deus uma vez já foi homem, antes de se tornar Deus, então o homem de fato torna-se o Criador, ou pelo menos o precursor em evolução de Deus, em vez de Deus ser o Criador do homem. Para deixarmos bem claro qual é a verdadeira crença dos mormons na natureza de Deus, damos a seguinte uma série de citações tiradas de fontes reconhecidamente mormons, que revelam plenamente o que eles querem dizer quando falam de Deus. O próprio Deus já foi como um de nós agora. Ele é um homem exaltado, entronizado nos céus distantes. Esse é o grande segredo. Se o véu se rompesse hoje, o grande Deus que mantém este mundo em sua órbita e que sustenta todos os mundos e todas as coisas por seu poder, se fizesse visível, digo, se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-los eis em forma de homem, como vós, em toda pessoa, imagem e na própria forma de um homem. Pois Adão foi criado à própria imagem e semelhança de Deus, e dele recebia instruções, e com ele andava, falava e conversava exatamente como um homem falava e conversava com outros. Estamos falando aqui da posição dos mormons. Eles dizem que Deus já foi um homem como um de nós. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, mais uma posição que eles estão falando aqui, os mormons. Os mormons dizem: lembrai-vos de que Deus, vosso Pai Celestial, já uma vez, talvez, tivesse sido uma criança, imortal como nós somos, e se elevou um passo na escada do progresso, na escola do adiantamento. Você vê, Jorge, em vez de eles dizerem que Deus se tornou homem em Jesus, não. Era homem e se tornou Deus. É, o homem que se tornou Deus. Meu Deus, gente. É, bem herético mesmo, né? Boa tarde para todos que chegaram agora. O Senhor... Quer dizer, boa noite. O Senhor criou a ti e a mim com o propósito de nos tornarmos deuses, como Ele próprio. Como o homem é Deus. Quê? Não, Põe como o mais homem perto pra me ler é, também. Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Vou contar-vos como Deus veio a ser Deus. Temos imaginado e suposto que Deus é Deus desde todo sempre. Eu refutarei essa ideia e retirarei o véu para que possais enxergar. Isso é um posicionamento dos mormons. Aqui, então, está a vida eterna. Conhecer o único Deus sábio e verdadeiro, e tereis que aprender como vos tornar deuses vós mesmos, e como serdes reis e sacerdotes para Deus,
da mesma forma como todos os deuses fizeram antes de vós. Isto é, passando de um pequeno degrau para o outro, de outro para o outro, de uma capacidade menor para uma capacidade maior, de graça em graça, de exaltação em exaltação, até que consigais ressuscitar os mortos e sejais capazes de habitar em fulgores eternos e assentar-vos em glória como aqueles que estão entronizados em poder infinito. Isso é bem, Deus. nossa, bem humano. gritante, né? Isso aí Gritante. Gente. é uma baita heresia das maiores, né? Como eles se dizem cristãos ainda? É os mormons. Meu Deus. Eles dizem que é Jesus Cristo Meu Deus, dos santos santos do dos último dia. últimos Tá dias. bom. Os mormons acreditam que Deus tem corpo físico. Além de ensinarem que Deus é um homem exaltado, os mormons e a doutrina mormon afirmam que Deus tem um corpo visível e material. A afirmação mormon de que Deus é um homem exaltado e possui corpo físico tem levado os mormons à cegueira espiritual, seguindo seu profeta Brigham Young, que profetizou: Adão é nosso pai e nosso Deus, Meu e o Deus. único Deus com quem devemos lidar. Nossa, Adão olha virou que bagunça. Deus. Primeiro eles falam que, né, que Deus é um homem, e aí Deus criou Adão, e aí o Adão, né, Virou Deus. virou Deus. Que baderna. Aí ele diz que quem é, na realidade, Deus é o Adão. Aí, De novo diz. Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Para corroborar esse ensino, citaremos ainda mais algumas autoridades mormons sobre o assunto proposto. O Pai possui um corpo de carne e osso tão tangível quanto o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e osso, mas é um personagem de espírito. Cremos em Deus, o Pai eterno, e seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Você vê, eles, né, cremos em Deus e tal. E, por exemplo, se no mundo as pessoas ouvirem só isso aqui, pensa que eles são gente boa. né, só isso, só essa afirmação, vão dizer, não, nossa, eles são realmente, né, crentes. Mas é uma tamanha heresia, tamanha discrepância tão grande com a palavra de Deus, com a Bíblia. E o pior é que eles usaram a Bíblia para escrever o livro deles, né? É claro, por isso é que nascem as heresias, né? Aceitamos esses três personagens como o supremo conselho governante nos céus. O Pai, o Filho possuem tabernáculos de carne e osso. Poderíamos continuar citando passagens de muitos outros livros e publicações oficiais mormon, mas entendemos que essas bastam para provar o fato. Agora vamos ver a resposta apologética aos mormons. Essa que é o Roncone. Paz, Senhor. A resposta apologética a respeito dessas, né, aberrações dos mormons. Aberrações. Então a resposta: de acordo com a Bíblia, Deus jamais progrediu até ser Deus. Pelo contrário, ele sempre foi Deus. Está claro que o homem não existiu antes de Deus. Claro também que, visto como Deus declara que jamais haverá e nenhum outro Deus, os homens nunca se tornarão deuses. A Escritura nos ensina: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e os mundos de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é eterno. Eterno. Sempre existiu. Com Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. E a menção que eu citei aqui, antes que os montes formassem, está lá no Salmo 90, capítulo 90, versículo 2. Então, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. No princípio criou Deus, Gênesis 1, 1. Ora, ao Rei dos séculos
imortal e invisível, ao único Deus, seja glória, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Isso está no 1 Timóteo, capítulo 1, 17. A Bíblia já diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Né? Agora nós vamos ver o que o Seishonoe fala sobre Deus. Iniciada por Taniguchi, São da Terra, que não se cumpriu em 1922. Neste mesmo ano, lançou a revista Seishonoe. A obra básica no movimento contém 40 volumes, escrita por Taniguchi, intitulada Shimei no Jisō, Verdade da Vida. Em 1940, o movimento foi registrado como religião. Chegou ao Brasil em 1930 com os imigrantes japoneses, mas se fortaleceu-se depois de 1951, com sede na capital paulista desde 1955. Negam a matéria, a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor do seu sangue para a remissão dos pecados, dizendo que, se o pecado existisse realmente, nem os Budas, todos do universo, conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Olha. Então é melhor dizer que o pecado não existe, Sim, do que crer na cruz de Cristo. sim, claro. É porque Só que é o seguinte, porque a mensagem da cruz é loucura para os homens. mas né? também só que tem o seguinte, né? Ele se esquece o seguinte, que todos os Budas de todo o universo nasceram em pecado. É. E aí se esquece de fazer menção de que Jesus Nunca pecou. nunca pecou, nasceu sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, mas tomou o pecado da humanidade sobre ele. E não é da humanidade da sua geração, desde a criação até o final dela. Já pensou? Muita coisa, né? É. Agora nós vamos ver depois, claro que eles vão dar resposta apologética a respeito desse posicionamento. Agora vamos ver sobre os espíritas kardecistas. Leon Denis, o filósofo do espiritismo moderno, escreveu: não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. A gente ri porque é tão ridículo. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Resgatar-se da ignorância e do mal. Kardec, por sua vez, escreveu: fora da caridade não há salvação. É por isso que ele, né? A Casa André Luiz, nossa, né, tem um... Engraçado que nós falamos aqui um pouco sobre os Mormons, né? E aqui nós vamos voltar de novo aos Mormons, né? Nós vamos voltar de Deixa novo. eu falar um pouquinho sobre isso aí, sobre eles achar, né, que vão ser salvos por obras, né? Então, eu estou fazendo um curso de escatologia e ontem o pastor estava falando muito claro, né? O pastor Tarles, né? O nome dele, bispo. E ele falou muito claro uma coisa assim: a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie, mas o galardão é por obras, por aquilo que você faz com o seu corpo. E é naquela parte que fala porque nós vamos ser onde vai julgados no tribunal de Cristo. Aí é galardão e não salvação. e ele entendeu? vai falar se as obras se quer cada quando um for queimada, né? ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vai ser provado pelo fogo, né? Não Aquilo vai que receber. for ouro, prata e pedras preciosas vai brilhar e vai permanecer. Mas aquilo que for feno, madeira, né? Quando o fogo pegar, vai se consumir. E uma coisa muito importante... Isso é aquilo que a gente faz para Jesus, né? Então vamos ver como se faz a obra de Cristo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo para Deus e não é para Deus. Tá fazendo para si mesmo. É para nós, para nossa honra e glória. E tem uma coisa muito importante aí nisso tudo, o seguinte: é que o tribunal de Cristo é para os arrebatados.
Então, ou seja, ali não vai haver ninguém que vai se perder. É só salvo. Mas a única diferença que vai ter é o seguinte: aquele que fez a obra e ela permanecer, como Deus assim determinou, vai receber o prêmio, vai receber o galardão. Mas aquele que viveu a vida, serviu a Deus, mas não fez, não fez aquilo que Deus espera com relação à obra dele, a obra de Deus na sua vida, o testemunho seu na sua vida, né? A Bíblia diz que este vai ser salvo, mas vai haver constrangimento. Ou seja, eu não sei se no céu vai ter tristeza, mas eu sei que vai ter algo que ele não vai receber nada, só a vida. A vida. Agora, os outros vão reinar, que a Bíblia diz, né? Reinar sobre nações, né? Sobre reinos, né? Mas estes não serão nada. Eu lembro que o tio da minha esposa já está com o Senhor. Ele brincava, né? Ele falava assim: preta, lá no céu eu vou ser o capacho. O seu tapetinho. O tapetinho, onde vai passar e esfregar os pés. Então, mas tem uns que vão ser realmente o tapete. Bom, vamos voltar aqui aos Mormons. Parece que ele tem mais algumas afirmações a respeito dos Mormons. Os Mormons, Joseph Fielding Smith escreveu: não há salvação sem aceitação de Joseph Smith. Nossa, esse aqui já... É o Redentor agora. Outras seitas pregam deter o monopólio da salvação, como por exemplo, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que despreza os cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue de Jesus que verteu na cruz. As Testemunhas de Jeová ensinam ser impossível fazer a vontade de Deus fora da sociedade Torre de Vigia. Uma de suas obras diz: trabalharemos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Ou seja, se eles não aceitam a graça, se eles não conseguirem vender, não tem problema. Se eles não conseguirem vender os livrinhos deles, estão perdidos. Estão perdidos. E então, eles precisam vender. Os adventistas creem que a vida eterna só será concedida aos que guardarem a lei. A guarda obrigatória de sábado é essencialmente para a salvação, como escreveu Ellen G. White. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Jesus disse assim que ele é o Senhor do sábado. E que o sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Ou seja, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o Senhor do sábado. A eficácia do sangue de Cristo para cancelar os pecados não é apresentada como mensagem central da Bíblia, né? Então, vamos ler lá em primeira carta de João, Epístola de João, capítulo 1, versículos 7 a 9. João? Então, assim, a eficácia do sangue de Cristo para cancelar os pecados é apresentada como mensagem central da Bíblia. Não, você esqueceu desse aqui. Vamos ler, depois a gente vai lá na fé. 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O quê? Efésios capítulo 1, versículo 7. Deixa ele entrar, amor. Tá bem. Efésios capítulo 1, versículo 7.
Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Glória a Deus. Amém. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então, né? Nós cremos na palavra, né? É. 5, capítulo 1, 5. 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Ele fez por nós. Por isso, Deus está satisfeito. Por isso, quando chegar na hora da minha morte, eu posso ir tranquila, porque Jesus satisfez. Sim. Jesus é justiça de Deus. Ele pagou Então o preço. você não está devendo nada. Você pode fechar teus olhos descansados, porque você vai encontrar com o Senhor lá do outro lado. Agora, com respeito à salvação pelas obras, a Bíblia é clara ao ensinar que, pela graça, sois salvos, por meio da fé, ou porque você creu. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? A salvação é um dom de Deus. Né? Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Praticamos boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, porque a gente é salvo, porque a gente tem o fruto do Espírito em nós, a gente pratica aquilo que é próprio de Deus. É de acordo com o seu caráter, né? As obras são o resultado da salvação e não o seu agente. O valor das obras está em nos disciplinarmos para a vida cristã. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. O Hebreus é lá. 12, versículos 5 a 11. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas, se estáis sem orientação da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Você vê uma coisa importante para a gente compreender aqui? Diz assim, Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior. Primeira coisa, vírgula. Aí ele coloca uma vírgula. Cadê? Deus nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Ou seja, todo aquele que se converte aqui precisa ser corrigido para participar da santidade de Deus. Se não for corrigido, se não for ensinado, se não for disciplinado, não pode participar plenamente da santidade de Deus. Porque ele é muito santo. Né? Ele é santo. Então a luta, ela nos santifica.
Com certeza. Agora, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Mas quando a luta chega, né, eu falo, quando a tempestade vem, né? Então, parece algo assim tão trágico, né? É. Para nós a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? A Né? gente Onde já logo pensa que a gente fez alguma o que coisa. eu fiz? Esses dias caiu um monte de água na casa da minha filha, quando essa chuva veio. Eu falei, mãe, será que a gente fez alguma coisa errada? Falei, calma, minha filha, isso acontece mesmo. Fica calma. A chuva vem para os bons e para os maus, né? Vem, tem gente que perde os móveis todos. Aí eu lembrei de quantas casas que eu morei de aluguel que se fez bica no sofá, bica na cama, bica cachoeira nas paredes. Era aluguel, né? Agora, Mas tudo passa, né? Tudo passa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Capítulo 11. Versículo 31. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, é só 31, né? Não seremos condenados. Dizem ser, os mormons, dizem ser a única religião certa. Ou todos eles dizem, né? Não só os mormons. Isso aí é um ponto, viu, gente? Cada um deles diz que é a religião certa. Você vê uma igreja fechada em si mesma. É perigoso. As seitas, né, as heresias, elas estão em cima disso. Quando eles dizem que eles são... Eu estou sem som. Mas será que é da gente? Não, ela já saiu e já voltou. Ah, tá. Então, quando eles dizem que uma única, que eles são a única religião, pronto, sai fora, corre disso. Uma das principais características das seitas falsas é esta: não submeter a organização igreja equivalente a desobedecer a Deus. O pseudo-cristianismo, em muitas de suas formas, com frequência tem anunciado que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Isso é um perigo, gente. É um perigo muito grande. E a gente vê que tem muitas igrejas que são sérias, mas que os pastores estão assim. Acabam trazendo para si, só canta o hino que eu passar, É. que foi inspirado aqui. É. Só lê o livro que eu escrever. É. Sabe? Só os pastores dali deles que podem pregar. Vigia nisso, gente. Né? Porque o Espírito, ele confirma aqui e lá longe, ele confirma e a gente anda num rumo só, a igreja do Senhor. Porque ele confirma o que ele tem dito em uma e confirma na outra. Você já pensou? Se... Vamos pegar uma igreja aí, não muito grande. Então vamos pegar a Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus disser assim que ela é a única que vai ser salva, você imagina quanta gente vai para o inferno. Porque dentro do contingente de pessoas não é tão grande, perto da população mundial. E os demais crentes? Estão nadando para morrer na praia? Não. A Igreja de Cristo não é instituição. A Igreja de Cristo é corpo daqueles que creem em Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso. Essa é a Igreja de Jesus. A maioria das religiões e seitas alega ter restaurado alguma coisa do cristianismo primitivo que os discípulos de Cristo, na atualidade, deixaram de praticar. E por isso se apostataram do verdadeiro evangelho. Olha, se fosse pensar assim, nós aqui estaríamos perdidos. Porque nós não estamos ligados a nenhuma instituição, nenhum ministério. E aí, então, nós estamos perdidos porque não estamos ligados a nenhum ministério? Não. Nós sabemos que fazemos parte da soberana igreja de Jesus Cristo na terra. Amém. Se Deus aprove o Senhor nos levar a uma instituição, louvado seja Deus, nós vamos servir lá, né? Mas, por enquanto, nós não estamos ligados a nenhuma instituição. Isso é bom para as pessoas saberem. Nós somos interdenominacional, né? Sim.
realmente torna-se tão fundamental essa alegação de que desempenha um papel relevante na estrutura doutrinária das seitas e religiões. Acreditam que determinada data o movimento apareceu por vontade divina. Isso aí tem muito. Para restaurar o que foi perdido. Eles estão sempre surgindo como, peraí, não, Deus agora preparou um grupo melhor, mais aprimorado, e agora então aqueles lá jogam para escanteio, nós é que somos os únicos, né? Isso é diabólico. Eu não tenho temor nenhum em dizer isso é diabólico. A instituição que eu for vai ser... O mormonismo diz ter restaurado o evangelho. O adventismo afirma ter restaurado a guarda do sábado. A Igreja Internacional de Cristo, movimento de Boston, diz ter restaurado a metodologia do discipulado. A Igreja Católica Apostólica Romana afirma ter restaurado a autoridade apostólica. Caramba, mas tem muita igreja apostólica por aí agora, hein? Meu Deus do céu. O mormonismo afirma ter restaurado a missão messiânica. O monismo, né? Não, mormonismo não. É monismo. Monismo, né? E dá ênfase de exclusividade, ou seja, eles são, né, os únicos. Muito bem. Agora vamos a outras características. Profecias falsas. Isso é bom para a gente estar sempre atento. Não significa que não cremos que Deus usa pessoas para trazer uma palavra profética. Mas nos tempos que nós estamos vivendo, precisamos tomar um cuidado muito grande. É melhor ficar com a Bíblia e ouvir a palavra profética do púlpito e ser fortalecido no Senhor do púlpito, porque você vai ter que pedir discernimento do Espírito ao Senhor, e você tem que ter muito discernimento para saber o que está sendo profetizado pela... Por exemplo, aquela profecia assim: eis meu servo, né? E ele vem falar coisas óbvias, coisas que não tem nada sobrenatural. Precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa, profecia que é para te conduzir a palavra de Deus, que ninguém vos conduza ao seu bel prazer. Para você fazer alguma coisa, né? Para você doar alguma coisa, sai fora disso, gente. Bom, vamos lá. Profecias falsas. Com frequência, as seitas promulgam profecias falsas. Isso ocorre, por exemplo, com os testemunhos de Jeová, que por várias vezes profetizaram a volta de Jesus à Terra nos seguintes anos. Olha só: 1914, 1925 e 1975. Mas todas falharam. Não podemos esquecer dos adventistas, que também afirmaram que Cristo já voltou em 1844, já para William Marion Branham, que se encontra na mesma linhagem, Cristo voltou em 1977. Quantos Cristo? Bom, outra coisa que eles fazem: negam a ressurreição corporal de Jesus. Admitem que Jesus tenha ressuscitado apenas em espírito. Testemunha de Jeová, Ciência Cristã, Igreja da Unificação, Kardecismo, entre outros, dizem que Jesus sequer ressuscitou. LBV também. E ainda outros não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz. Meu Deus. Agora, também vamos ver as lideranças fortes. Considerando-se mensageiros de Deus, seus líderes fascinam seus ouvintes, afirmando possuir exclusivas da parte de Deus. Com isso, possuir informações exclusivas da parte de Deus. Com isso, exercem enorme influência sobre o grupo. Essa liderança inexorável faz com que seus adeptos das seitas dependam totalmente dela. E eu quero dizer uma coisa a você aqui. Aqui é algo que nós estamos vendo de seitas. Mas tem muita igreja evangélica e muito pastor que está se posicionando dessa forma. Isso. Que quer governar a vida das pessoas. Que é só o que ele fala, que ele realmente tem algo de Deus, que ele recebeu algo maior de Deus,
e que você não pode questioná-lo. Isso está cheio na igreja evangélica, gente. Aqui a gente já sabe que são seitas, mas existe muita coisa de seita dentro da igreja evangélica cristã. Muita coisa. Precisamos aprender e pedir ao Senhor que manifeste em nós um dos dons do Espírito, que é o dom de discernir os espíritos. Precisamos discernir quem daquela boca, se ela está sendo ministrada pelo Espírito de Deus ou por outra coisa. Né? Por outra coisa. Então, eu vi esses dias no Facebook um pastor contar aquele testemunho da irmã que ela profetizava, né, e fazia muitas obras, e de repente ela entrou em depressão e não saía da depressão. Aí o pastor da igreja pediu para esse pastor ir lá visitar. Aí o pastor foi, orou lá e disse que a casa era uma imundícia, uma sujeira, um horror, né? E aí o pastor... Quem gosta de sujeira? É Deus? É o diabo. Aí, o que aconteceu? Resumindo, né? Deus mostrou para o pastor que nunca que Deus tinha dado nenhuma profecia para ela. Que todas as profecias dela foi dada pelo diabo. E ela confirmou verdade. E ela, quando o diabo deu a profecia, ela falou que ela queria muito ser irmã poderosa, que profetizava e tudo, e nada, não acontecia. Até que apareceu esse Satanás e ofereceu isso para ela e ela aceitou. E isso está cheio nas igrejas evangélicas, gente. Muitas missionárias, mas ela se arrependeu e Deus curou ela, né? Pessoas que querem se autoafirmar diante das pessoas. Querem ser reconhecidas. Quer usar Deus, quer usar o dom de Deus, né? E buscar reconhecimento. Teve, eu não sei onde foi que falou que tinha um pessoal que às vezes não está preparado, né, não está pronto e quer ser ordenado. E aí a gente conhece uma pessoa bem de perto, que também diz que está pronta, que precisa ser ordenada, mas quando ela abre a boca, a gente já logo vê que não tem condição de ser ordenada a nada. Por enquanto, não. Bom, Jesus condenou essa atitude, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de teres feito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Nossa! Já pensou? Mateus, capítulo 23, versículo 15. Mas foi o que você leu, né? Agora nós vamos entrar, gente, no capítulo 6 de seitas e heresia. Vamos ver aqui, o título é A Evangelização dos Adeptos das Seitas. Desde os primórdios do cristianismo até os nossos dias, o surgimento de seitas e heresias é um alerta e um desafio para os cristãos. Gente, nós estamos vivendo nos últimos momentos da igreja. É quando isso vai se acentuar cada vez mais. A palavra de Deus no livro de Timóteo diz assim, nos últimos dias alguns vão ter comichão nos ouvidos. Nos últimos dias. Não aceitando a sã doutrina. Então cuidado, gente, cuidado. A gente vai buscar conveniência no evangelho. A gente vai buscar um evangelho mais light, mais fácil de andar, só se for na terra. Mas quando for para subir na escada do céu, não tem escada nenhuma. Né? Não vai ter escada nenhuma. Bom, elas devem ser contempladas com serenidade e precaução. O próprio apóstolo Paulo afirmou, e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso ele falou lá no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Um dos desafios para os cristãos é a evangelização dos adeptos das seitas. Aí que nós vamos falar sobre a gente evangelizar o pessoal das seitas. Diz que é um desafio muito grande. Pois aquele que deseja semear a palavra de Deus entre prosélitos deve ter sua fé alicerçada em Jesus Cristo e nas doutrinas bíblicas. Por quê?
existe muita argumentação humana. Humana. Raciocínio humano. Raciocínio humano. É. E se você não tiver no Espírito de Deus, Ser no enganado. discernimento do Espírito, eles vêm com toda a sutilidade. Então, ou seja, somos ordenados por Jesus para pregar aos adeptos da seita, sim, mas temos que estar prontos. Temos que estar vigilantes. Prestar atenção em todas as armadilhas que eles querem colocar diante de nós. E nunca abrir mão da palavra de Deus. O pesquisador Jean Karel Van Balen afirma: os adeptos da seita são as pessoas mais difíceis de evangelizar. Mas não quer dizer que isso seja impossível. Nunca devemos esquecer que os adeptos de seitas são seres humanos, almas preciosas pelas quais Jesus Cristo sacrificou. Ou seja, eles são tão difíceis quanto os islâmicos, né? Os muçulmanos. Que a mente é cauterizada. Gente, Acabou, né? Acabamos então aqui sobre seitas e heresias. Nós vamos entrar agora. Eu acho que é bom até a gente terminar, né? Nós vamos terminar um pouco antes essa nossa lição. Por quê? Porque terminou aqui e nós vamos entrar na lição de seitas proféticas. Ou seja, é algo novo que vai haver introdução e vai falar sobre as seitas, uma por uma, né? Uma por uma. Então é muito importante porque ele primeiro falou, deu uma pincelada em todos eles, mas nós vamos estudar sobre cada uma delas em capítulos. Ou seja, o capítulo 1 nós vamos falar sobre os testemunhos de Jeová. O 2 nós vamos falar sobre o mormonismo, como eles se manifestam. A história deles e tudo. Aí nós vamos, né, depois disso nós vamos entrar na seita secreta. Que é a maçonaria, que aí né? Então é muito importante a gente estar sempre atento para poder estar pronto para responder quando vier nos inquirir. Né? Se a gente não tiver o conhecimento de como eles agem, a gente pode ser pego. A gente tem que saber como é que são as armadilhas que são armadas para nós. Quando os soldados eles vão para um lugar onde teve guerra, eles são enviados na frente aqueles que são caçadores de minas terrestres. Então eles vão para tirar as minas terrestres para que você possa caminhar mais livremente. Ou seja, é a mesma coisa. Existem várias minas que são plantadas por eles. E você precisa conhecer o lugar onde estão essas minas, para você tirar de lá e evangelizar esses homens e mulheres, né? Bom, gente, nós louvamos a Deus porque tem nos dado a oportunidade de nós estudarmos. Eu estava pensando esses dias aqui o seguinte, né? É muito importante esse estudo. Mas a proposta inicial, que a gente iniciou isso e Deus colocou no nosso coração, foi estudarmos a Bíblia. Estudarmos esse curso de teologia que nós temos aqui em casa, eu e minha esposa. Mas também Deus colocou no coração da gente fazer isso ao vivo, em forma de live. A gente estudar, ou seja, nós temos o compromisso, eu e ela, de estudar. Sim. Se não tiver pessoas para estudar com a gente, nós vamos continuar estudando e vamos continuar gravando, né? Por quê? Porque é muito importante, muitas vezes alguém, numa hora necessária e precisa, às vezes vai lá e acessa e Deus fala com eles através da nossa vida. Nós não queremos, Deus não determinou como Ele vai usar isso tudo. E não estamos preocupados como Deus vai usar. Importa que Deus use. Mas o mais importante é que nós estamos sendo beneficiados, eu e ela. Porque temos o compromisso de estudar. E quando a gente tem o compromisso de estudar, a gente estuda. Porque eu e ela estava combinando de terminar um curso que nós estávamos fazendo de capacitação teológica. Muito bom. Mas a gente não conseguia pegar nele. Enquanto não tinha um compromisso sério. Um compromisso que a gente vê que tem com você, que
participa conosco, que estuda conosco. A gente tem visto quanto Deus tem abençoado vidas através desse estudo. Então eu quero dizer para você o seguinte, é bom para você? Incentiva as pessoas. Precisamos estar prontos e preparados. Jesus está voltando. Então incentiva elas a estudarem. Olha, tem um curso de teologia. Eu estou vendo aqui, nós estamos vendo esse curso aí sobre escatologia. E eles estão fazendo curso online, são 4 aulas que eles estão dando, é claro, como chamariz para formar novas turmas. Mas tem mais de 2.000 pessoas para assistir. Estão usando uma estratégia. Não é o nosso caso. Nós não estamos dando um curso de teologia. Nós estamos estudando. Não somos professores de teologia. Nós estamos estudando. Estamos estudando, tendo o prazer de estudar com você. Então você imagina. E aí tantas pessoas lá comentam e falam, olha, o que é isso? Tantas pessoas têm dúvida. Nós temos um curso aqui que nós não estamos fazendo turma. Né? Não estamos nada para dar curso, para ganhar alguma coisa com relação a isso. Queremos sim ganhar o nosso galardão no céu. Isso nós queremos ganhar. Né? Então, é por isso que nós estamos aqui. É por isso também que nós estamos fazendo o nosso culto em casa, que é terça e sexta-feira, para que você tenha uma oportunidade, se você ficar sozinho em casa, você não vai cultuar Deus. Você sabe disso. Se você não tiver aquele compromisso, você não vai cultuar Deus. Eu fiquei aqui prestando atenção no culto de ontem, falei assim, olha, se nós não tivéssemos esse compromisso, a gente estaria fazendo outra coisa. Às vezes até podia assistir uma pregação e depois orar. Mas a gente viu quanto Deus tem visitado a gente. O poder de Deus manifestado, não só lá, mas também no curso aqui. Quantas vezes o Espírito Santo move o nosso coração, toca o nosso espírito daquilo que nós estamos fazendo. Então, incentiva, compartilha. Fala para os seus irmãos também compartilhar. Quanto mais pessoas forem compartilhadas, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão poder ser edificadas. Então eu convido você a estar conosco na sexta-feira, às 18 horas, no nosso Vem Estudar Comigo, e mais 1 hora depois, ou 2 horas depois, às 20 horas, nosso culto em casa. Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu agradeço muito a sua presença. Vamos compartilhar no Facebook, no YouTube. E você pode compartilhar com seu irmão. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Você quer agradecer também? Agradeço a companhia de vocês. Amém? Amém. Só isso? Ela está quietinha hoje, que ela está cansadinha, né? Tô. Hoje ela foi fazer mamografia, gente. Não é fácil, não, né? Mas que Deus possa abençoar. Então até lá. Deus, obrigado, viu?